Eu fui consultar o professor João a respeito da polêmica da palavra presidente. É presidente ou presidenta? A professora Miriam Rita Moro Mini, da Universidade Federal do Paraná, fez o e-mail e fundamentou bastante essa questão. O e-mail diz o seguinte: no português existem os particípios ativos como derivativos verbais, por exemplo, o particípio ativo do verbo atacar é atacante, de pedir é pedinte e de cantar é cantante. O de existir é existente, o de mendicar é mendicante. Qual é o particípio ativo do verbo ser? O particípio ativo do verbo ser é ente. Assim, quando queremos designar alguém com capacidade para exercer a ação que expressa um verbo, há que se adicionar a raiz verbal, os sufixos ante, ente ou inte. Portanto, a pessoa que preside é presidente e não presidenta, independentemente do sexo que tenha. Se diz capela ardente e não capela ardenta. Se diz estudante e não estudanta. Se diz adolescente e não adolescenta. Se diz paciente e não pacienta. Um bom exemplo do erro grosseiro seria: a candidata a presidenta se comporta como uma adolescenta pouco pacienta que imagina ter virado eleganta para tentar ser nomeada representanta. Esperamos vê-la algum dia sorridenta numa capela ardenta, pois esta dirigente política, dentre tantas outras suas atitudes barbarizentas, não tem o direito de violentar o pobre português, só para ficar contenta. O texto está bem definido. A tese tem fundamento. Tem muito fundamento gramatical dentro esse de texto toda aí, a origem, sim, esse texto. Dentro da origem. Por que tem fundamento? Do idioma português, porque ele está exatamente baseado nas raízes da língua portuguesa, da derivação latina, né? Como a língua portuguesa é neolatina. Portanto, a tese realmente está bem definida. Mas seja mais explícito, explique por quê. Realmente, presidente é um particípio presente, né? Que hoje não é mais chamado isso, né? Hoje, os particípios presentes, terminados em ente, né? Principalmente ente, né? Como pedinte, né? Amante, particípio presidente de amar, transformaram-se em adjetivos ou substantivos. Agora, embora as gramáticas admitam presidenta como uma forma variante de presidente, né, está mais de acordo com o gênio da língua presidente. Quer dizer que presidente não passa de uma tolerância. A meu ver, não passa de uma tolerância. Portanto, eu concordo com a tese aqui de que o certo seria presidenta. Aliás, desculpe, presidente. Um colega meu falou que a língua evolui e que é admissível falar presidenta. Sobre isso. É preciso cuidado com essa teoria de que a língua deve evoluir, que evolui é certo. Agora, ela não pode mudar aleatoriamente. Ela só pode mudar, assim, obedecendo aos critérios linguísticos. E não de qualquer forma, né? Mas no caso específico da palavra presidente? Eu prefiro mais ser conservador da língua do que, assim, do que ser como se diz, do que admitir a evolução aleatória da língua, né? Qualquer tipo de transformação. Né? Por quê? Porque acaba matando a língua. Foi assim que o latim morreu, né? Foi transformando-se, até chegar a transformar-se em 9 línguas, né? Entre as quais está o português. Né? Quer dizer, se o português continuar a modificar-se assim, acaba morrendo e nascendo outra língua dele. Como já quiseram fazer isso, né? O José de Alencar, né? Admitiu uma nova língua brasileira. Né? Como? Assim, por exemplo, o português popular
José de Alencar queria que fosse uma língua independente, né? A chamada língua brasileira, né? Diferente da portuguesa, mas nunca foi aceito. Mas, finalmente, presidente ou presidenta? Bem, como existe uma tolerância, né, da gramática moderna, né, inclusive Rocha Lima, né, Bechara, Segala, admitem também, né, as duas formas. Né. Agora, segundo a tese que está aqui, com a qual eu concordo muito bem, né, a forma mais certa seria presidência, mesmo no feminino. Isto é, seria um substantivo comum de dois, né? Como o estudante e a estudante. E por que presidente não pode ser o presidente e a presidente? É comum de dois. Agora, querem que não seja comum de dois, né? Querem que seja biforme. Né? Admitindo-se presidenta, ele deixa de ser comum de dois e passa a ser biforme. Com duas formas, como o gordo e a gorda, né? O gato e a gata. Né? E por aí vai. Tá bom, João. Valeu pela explicação.